Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, ontem nós falamos então sobre, ou melhor, na aula passada nós falamos sobre produto escalar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre produto vetorial. Como eu havia falado para vocês, quando a gente fala multiplicação entre vetores, ele se ramifica em duas versões. Deixa eu tirar o vídeo aqui. Ele se ramifica em duas versões. Uma é o produto escalar. A outra é o produto vetorial. Produto escalar é que nós vimos na aula passada, produto vetorial que nós veremos hoje. Bom, vamos lá. Qual que é a definição de produto vetorial? Produto vetorial, já começamos bem, aqui não é escalar, é vetorial. O produto vetorial, A, x, B, que é representado pelo símbolo da multiplicação x, de AB, de um vetor A1, A2, A3 e um vetor B1, B1, B2, B3 é dado da seguinte forma. Ah, é o determinante dessa forma aqui, A2, uma determinante é uma matriz de ordem 2, A2, A3, B2, B3 na direção Y, que é o X, menos A1, A3, B1, B3 na direção J, A1, A2, B1, B2 na direção K, que é a direção Z. Ou a gente pode colocar o seguinte: o produto vetorial entre esses dois vetores, para você obter ele vai ser o vetor IJK, ou melhor, na direção I, direção J, direção K, direção I é o X, direção J, o Y, direção K, o Z. Das componentes do vetor de um vetor e a outras componentes de outro vetor. Acaba sendo esse determinante aqui. Tá? Então, a definição do produto vetorial é o determinante na direção IJK das componentes desses dois vetores. Como eu havia falado na aula anterior, a diferença entre produto escalar e produto vetorial é que o produto escalar é uma constante, é um número, você obtém um número. O produto vetorial, por isso produto escalar, o resultado é um escalar. Quando eu coloco produto vetorial, ó, vetorial, vetor, então o resultado continua sendo um vetor. Então, fazendo isso daqui, o produto vetorial ele é um vetor. Mas que vetor? O produto vetorial ele vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui que eu tenho um vetor. Vamos colocar aqui um vetor A. Vou colocar aqui um segundo vetor, um vetor B. Tenho esses dois vetores aqui. Deixa eu colocar A e B. Ó, vetor A, vetor B. Quem que é o produto vetorial? O produto vetorial, aqui a gente tem uma representação. Então, assim, o produto vetorial ele só vai ser, ele só é calculado no espaço, ou seja, somente em R3. Então, o produto vetorial é esse vetor aqui. Ou seja, vai ser um vetor perpendicular tanto a esse vetor aqui, quanto a esse vetor aqui embaixo. Esse é o vetorial. Essa é a representação gráfica. Então, assim, só faz sentido se obter o produto vetorial somente em R3. Porque se ele é perpendicular, então ele vai sair do espaço, né? O espaço seria determinado por esses dois, perdão, o plano seria determinado somente por esses dois vetores, e esse daqui, como ele é perpendicular aos outros dois, ele sai para o espaço. Bom, então a gente tem aqui que o produto vetorial
ele tem que ser perpendicular, tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Então a gente pode começar o seguinte, da onde vem uma das explicações de onde que vem esse produto vetorial? Por que que ele é feito dessa forma? Por que que ele tem essa representação aqui? Podemos começar assim, o produto vetorial de A para o B vai ser um vetor que eu estou chamando de W. Bom, e eu sei que esse vetor ele tem que ser tanto perpendicular ao vetor A, ou seja, ao primeiro, e ao vetor P, que é o segundo. No entanto, quando a gente fala de produto vetorial aqui, a gente pode relembrar o produto escalar. Quem que era o produto escalar? Uma das representações que a gente viu na aula passada. É o módulo de U vezes o módulo de V vezes cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Aí eu pergunto, quando que vai ser perpendicular? Quando o μ for 90 graus, né? Então isso acaba sendo perpendicular quando o μ for 90 graus. Só que se o ângulo é de 90 graus para manter essa perpendicularidade, quanto que vai valer esse cosseno? Então, se isso aqui for 90 graus, significa que o cosseno disso é zero. Bom, se o cosseno é zero, significa o quê? O produto escalar é zero, ou seja, A escalar B é igual a zero. Porque o resultado dessa conta aqui vai ficar zero, zero vezes qualquer coisa, zero. Então, tudo isso aqui das representações. Então, significa o quê? Que se eu preciso que o vetor W seja perpendicular ao vetor A, significa então que o produto escalar entre esse W e esse vetor A vai ter que ser zero. Por quê? Porque o ângulo entre eles vai ser perpendicular, ou seja, 90 graus, que seja 90 a zero, que faz todo o conjunto dar zero. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero que o vetor B seja perpendicular a esse W, significa que o produto escalar entre eles é zero. Mas eu pergunto, quem é esse vetor W? Quem é esse vetor W que vai fazer isso? Bom, vamos partir. Então eu sei que o produto escalar entre A e B é zero. Entre W e A é zero. O produto escalar entre W e B é zero. Mas quem que é o A? O vetor A é o vetor 1, A1, A2, A3. Ó, A1, A2, A3. Eu vou colocar como vetor W, W1, W2, W3. Então vai ficar assim, ó. Então, vetor W, W1, W2, W3, vetor A, A1, A2, A3. Quem que vai ficar esse resultado? Produto escalar elemento a elemento vai ficar W1 vezes A1 mais W2 vezes A2 mais W3 vezes A3. Vou usar a definição. Eu sei que isso tem que ser igual a zero. Igual a zero aqui, ó. Depois, o vetor W escalar com B, vetor B. Então vai ficar W1, W2, W3 vezes o vetor B, que é B1, B2, B3. Quem é o produto escalar? Elemento a elemento. Então vai ficar W1 vezes B1, W2 vezes B2, W3 vezes B3. Eu sei que ele tem que ser igual a zero, porque eu quero que tenha 90 graus. Bom, aí aqui a gente vai cair naquela ideia de sistema que nós estávamos estudando antes. Eu tenho quanto, ó, eu quero saber quem é o vetor W. Se eu quero saber quem é o vetor W, eu tenho a incógnita W1, a incógnita W2 e a incógnita W3, porque A1, A2 e A3, B1, B2 e B3 são conhecidos, que são os componentes do vetor que a gente tem. Mas eu tenho três incógnitas, W1, W2, W3.
e eu só tenho 2 equações. Então, como eu tenho mais incógnita que equações, a gente vai ter um sistema possível indeterminado. Ou seja, a gente vai ter um sistema com infinitas soluções. Existem, então, vários W1, W2, W3, cujo resultado é zero. Então, dentre as infinitas possibilidades de resultado, uma delas é essa. É W1 igual a A2 vezes B3 menos A3 vezes B2, que eu consigo voltar a dizer que ele é quem? Ele é o determinante de ordem 2, A2, A3, B2, B3. Mesma coisa aqui, ó. Uma das respostas, uma outra para W2, é A1 vezes B3 menos A3 vezes B1, que eu consigo retornar, escrever essa mesma expressão aqui num determinante de ordem 2, ó. A1 vezes B3 menos A3 vezes B1. A mesma coisa para o W3. A1 vezes B2, uma possível solução seria essa, que a gente consegue retornar a esse determinante. Ou seja, de tudo isso a gente consegue tirar o quê? Que o meu vetor W, uma das soluções para obter esse vetor W, e talvez seja mais simples, é essa daqui. Porque isso aqui ficou quase certo, né? Ah, A1 vezes B3, eu acho que aqui ele é. Vamos ver. A1 vezes A3, peguei isso aqui. Isso aqui é negativo. Negativo. E aqui, positivo. Agora sim. Vai acabar sendo isso daqui. Ou seja, eu consigo reescrever isso daqui numa matriz de uma forma mais simples, onde que eu vou dar a direção x, direção y, direção z, que é o ijk, componentes do vetor 1 e as componentes do segundo vetor. Essa é uma forma simples da gente obter, então, o produto vetorial. Esse produto vetorial é algo que vocês vão utilizar muito durante todo o curso, principalmente em física. Vocês vão ouvir muito sobre o produto vetorial. Ele é utilizado em muitas situações. Vamos colocar assim, um exemplo. Determina o vetor W perpendicular a U e a perpendicular a V. E daí? Eu quero que esse vetor W, quero que esse vetor W seja perpendicular a U e perpendicular a V. Ou seja, um vetor que é perpendicular aos outros é o nosso produto vetorial. Então, W nada mais vai ser do que o produto vetorial. Quem que é o produto vetorial? Você vai montar a matriz IJK, é determinante de ordem 3, IJK. Em uma linha você coloca 1, 2, 3, e na outra linha as componentes do outro vetor. E se você trocar a ordem aqui, o que você vai obter? Na verdade, não muda basicamente nada. Você continua tendo o vetor perpendicular, mas quando você troca duas linhas de lugar, você está mudando o sinal determinante. E o que significa mudar o sinal determinante? Um é positivo, outro é negativo. Ou seja, a única coisa que você está alterando é o sentido do vetor que você está obtendo. Bom, vou fazer rápido aqui. Então vai ficar I vezes 2 vezes 0 é 0. J vezes 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3J. K vezes 1 vezes menos 2, menos 2K. Menos K vezes 2 vezes menos 1, então menos 2K. Menos, da fórmula, 0 vezes menos 2 vezes I, não, 3 vezes menos 2 vezes menos I, menos 2I, não, menos 6I, menos 0 vezes J vezes 1, 0J.
Então, eu vou ter aqui W, que é o produto vetorial, vai ser 6i menos mais 6i, K menos 2K, aqui vai dar mais 2K, vai dar zero, menos 3J. Isso é um tipo de representação. Se eu quero colocar naquela outra representação, como é que vai ser? Coordenada x, 6, coordenada y, menos 3, coordenada z, que é o k, como não tem, é zero. Então, fica isso daqui. Então, assim, o cálculo do produto vetorial é algo relativamente simples, mas a quantidade de aplicações que existem para o produto vetorial é muito grande. Um outro resultado que também a gente tem, que é bastante importante, é se θ é um ângulo entre dois vetores não nulos A e B, então o módulo do produto vetorial é igual ao módulo de A vezes módulo de B, seno de θ. Aqui não se pode confundir com esse daqui, que era o produto escalar. Que era o produto escalar. O produto escalar entre dois vetores era o módulo de U, módulo de V vezes cosseno do ângulo entre eles. Aqui não é o produto vetorial, é o módulo do produto vetorial. O que significa isso? Módulo. Porque o produto vetorial é um vetor. Então, quando eu coloco módulo, eu estou falando que é o comprimento do produto vetorial. Então, o comprimento daquele vetor perpendicular a A e B pode ser encontrado a partir disso daqui. Então, você tem duas possibilidades. Ou você, por exemplo, eu quero calcular qual é o comprimento do vetor perpendicular. Qual que é o comprimento desse vetor perpendicular aqui? É só você aplicar o módulo. Então, o módulo de U por V vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais zero ao quadrado. Ou se você tiver o ângulo entre eles, você pode aplicar aquela fórmula, que é o módulo de U vezes módulo de V, seno do ângulo entre eles. No caso, então, para eu encontrar o comprimento, só é interessante usar isso aqui se eu tenho o ângulo. No entanto, se eu quero calcular o ângulo a partir desses dados aqui, a gente consegue calcular o ângulo entre os vetores, se eu tenho o módulo produto vetorial, se eu tenho o módulo de U, o módulo de B. Por exemplo, vamos colocar aqueles mesmos vetores que a gente fez, que foi feito antes, 1, 2 e 3. Eu quero determinar qual é o ângulo entre esses dois vetores. Qual é o ângulo entre esse vetor e esse vetor? No caso, duas possibilidades. Você poderia fazer esse daqui para obter o ângulo, que é muito mais simples do que esse de baixo, tá? Que é o que a gente usou antes para calcular o ângulo entre dois vetores, que o cosseno de θ era U vezes V sobre módulo de U vezes módulo de V, ou você usa isso aqui. Então, no caso, eu tenho que o produto vetorial entre esses dois vetores foi obtido aqui. Ó, 6 menos 3 e 0. Esse era o módulo do produto vetorial entre aqueles dois vetores. Então, eu posso colocar aqui, ó, a gente já tem ele. E eu quero calcular daí. Para eu poder usar essa fórmula, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o módulo dele, se é o comprimento. Então, qual que é o comprimento desse produto vetorial? Raiz quadrada de cada da soma quadrada dos seus componentes. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais zero ao quadrado, que é raiz de 45. Depois ainda eu vou ter que calcular o módulo de A, só chamei de U aqui, mas é o A, que é 1 mais 2 mais 3 ao quadrado. E o módulo de B, que eu coloquei V, menos 1 menos 2 e zero ao quadrado. Tá? Eu só troquei as letras, mas é o A e o B de antes, U e V. Fazendo isso, raiz de 5.
Então, se eu quero encontrar o ângulo, vou usar essa fórmula aqui. Uma das possibilidades é essa fórmula, onde que eu tenho que o módulo do produto vetorial é raiz de 45, aqui raiz de 14 e aqui raiz de 5. Seno de θ. Eu quero encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Faço tudo isso aqui dividido para ficar dessa forma. Então, seno de θ, na verdade, vai ser igual a quem? 45, 5 vezes 14, vai ficar 20/70. Simplificando, 9 sobre, raiz de 9 sobre 14. Mas aqui eu tenho o seno de θ, não o θ. Se eu quero calcular o θ, eu tenho que usar a função inversa. Eu tenho que fazer o quê? Qual que é a função inversa do seno? Seno é menos 1, que é o arco seno. Então, arco seno disso tem que ser igual a θ. Então, θ vai ser o arco seno disso daqui. E aí vocês vão ter que lembrar aqui aonde que está esse arco seno. Deixa eu liberar minha câmera. Onde que está esse arco seno? Ó, se você olhar, onde que está o seno? Aqui. Se você olhar aqui, eu tenho a tecla seno. Acima dele em vermelho eu tenho seno na menos 1, é o arco seno. Então significa que você tem que apertar a segunda função e depois apertar aqui, ó, seno na menos 1. Isso aqui é o arco seno, tá? E daí você coloca, eu vou colocar 3 dividido por raiz de 14, se eu não me engano, né? Deixa eu conferir. Isso, 3 raiz de 14. Ficando dessa forma aqui, ó. Bata igual. Então, significa que o ângulo vai ser de 53,30 graus. Bom, se você tivesse feito utilizando essa fórmula aqui, você também teria chegado. É uma forma mais simples, né? Porque é mais fácil calcular o produto escalar, dá um pouco menos de trabalho do que o produto vetorial. E lá eu faço direto o escalar. As propriedades do produto vetorial são exatamente as propriedades da de matrizes, tá? Então, quem que é A por B? Se eu inverter, o que que acontece? Ó, A vetorial B significa que eu estou trocando duas linhas da matriz, porque A vai ser a segunda linha, B a terceira linha, né? A primeira JK. Se eu troco duas linhas de lugar, eu determino a troca de sinal. Você multiplicar uma constante por qualquer um dos vetores é a mesma coisa que você multiplicar o produto vetorial, ou você multiplicar o outro, tanto faz. No produto vetorial, vale a distributiva. Vale a distributiva aqui também. Você pode fazer a distributiva. E se eu tenho aqui, gente, ó, produto vetorial é um vetor vezes outro vetor. Então aqui eu tenho produto vetorial, produto escalar, chamado produto misto. Você pode fazer primeiro o vetorial e depois o misto, o escalar, ou você pode fazer o escalar primeiro ou depois o vetorial. Você escolhe. E tem essa relação que o vetorial entre três vetores é igual ao escalar entre eles. É só fazer a conta aqui. Bom, aqui deve ser o módulo. Porque os produtos. Ah, não, 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 tá certo. Por quê? Aqui é o produto escalar. Aqui vai gerar uma constante, tá? Aqui gera uma constante. Aí eu vou multiplicar por um vetor. O resultado desse conjunto aqui é um vetor. Então tá certo. É aquilo ali mesmo. Então é isso, gente. Quando a gente fala então de produto vetorial, é isso que a gente está trabalhando, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou colocar alguns exemplos sobre produto vetorial, que é importantíssimo que vocês
assista, tá? Obrigado.